Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô gravando aqui o final da nossa parte de instrução, tá? Fase instrutória, para a gente finalizar essa parte aqui e podermos começar a falar sobre sentença na próxima aula. Então, ficou pendente essa última parte da fase instrutória. Eu vou falar um pouco sobre ela agora, a parte final. Nós já havíamos falado na nossa última aula, né? E ficou pendente aqui. Então, estamos dentro da audiência de instrução e julgamento. O que ficou pendente? Ficou pendente aqui a parte de possibilidade de alteração da data da audiência, tá? Então, é possível ocorrer essa alteração, tá? Esse adiamento, e aí o juiz, ele pode, a depender de uma situação que ocorra, adiar a audiência, né? Então, ele pode fazer isso de ofício, desde que devidamente motivado. Então, às vezes pode acontecer um problema pessoal com o juiz, enfim. Então, ele de ofício pode adiar, ele pode redesignar essa audiência. Assim como ele pode alterar a data da audiência a requerimento das partes, né? Então, ele vai sempre intimar os advogados ou a sociedade de advogados para a ciência da nova data de audiência, ok? Então, basicamente, nós temos três incisos aqui do artigo 363 que falam da possibilidade de alteração da data de audiência, tá? O inciso 1 fala por convenção das partes. Então, se as duas partes fizerem, né, um requerimento pedindo o adiamento da audiência, o juiz obrigatoriamente vai ter que redesignar essa audiência para uma outra data. Aí aqui, né, no slide aqui tem até um copinho de champanhe, de cerveja, enfim. Se uma das partes não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, aí você vai ter também a possibilidade. Então, estou doente, apresento requerimento de adiamento, apresento o atestado médico, né? Lembrando que ressaca não é doença, viu? Então, apresento o atestado médico, você tem ali o adiamento dessa audiência. E aí você pode ter o juiz também por motivo justificado, né? O juiz vai necessariamente tem que participar, então ele de ofício pode fazer, ok? Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Lembrem-se, esse inciso 3 aqui, ele é uma homenagem, né, ao dispositivo que já está na lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, que fala que se não estiver acontecendo uma outra audiência antes da sua, e o juiz, por exemplo, se atrasa mais de 30 minutos, é, você pode então, solicitar o adiamento, né, a redesignação dessa audiência. Né? Então, isso está previsto na lei, no Estatuto da OAB, e está previsto também no CPC, tá? Lembrando, esse atraso de 30 minutos, ele não pode, ele só vai acontecer quando o juiz não está no fórum, não está na vara. Se ele estiver lá dentro trabalhando, fazendo outra audiência que porventura atrasou, aí essa regra não se aplica, tá? Isso aí vocês já estudaram lá Estatuto na disciplina de ética, certo? Vamos para o próximo, então. Depois disso, né, fim da produção de prova, seguem-se na mesma audiência os debates orais, que é um ato destinado às partes para sustentação oral das razões que lhe assistem em matéria de fato e direito que foram objeto da prova. Então, aqui, meus caros, é a última manifestação das partes dentro do processo, dentro do procedimento comum. Então, você, depois de terminado o depoimento pessoal, testemunhas, depois de tudo que foi produzido durante o processo, aí você vai ter um prazo ali para fazer a intervenção como alegações finais, ok? Esse prazo é de 20 minutos, que vai poder ser prorrogado por 10 a critério do juiz. Então, dentro dessa possibilidade de alegações finais, nós temos basicamente duas
possibilidades, ok? A primeira possibilidade, e essa é a regra, tá? As alegações finais serão de forma oral. Então, o advogado, ao final da audiência, ele vai fazer as alegações finais de modo oral. Então, ele faz ali, pega o microfone, grava, né? Vai fazer um resumo e vai ratificar aquilo que ele vem defendido durante o processo. Então, se for o advogado do autor, ele vai fazer a alegação final no sentido de ser julgado procedente aquilo que consta na petição inicial. E aí ele vai trabalhar em cima das provas que foram produzidas. Olha, a perícia foi favorável, nós tivemos testemunhas que foram favoráveis, o depoimento do autor foi favorável, né? Ou o réu não conseguiu provar o que lhe incumbiu, etc, etc, etc. Beleza? Tranquilo? Depois disso, passa-se ao réu para fazer a sua manifestação também. O réu, nas alegações finais, ele vai também defender aquilo que lhe convém, vai dizer que o processo deve ser julgado improcedente. Se for caso de atuação do Ministério Público, ele também tem esse prazo de manifestação, ok? Sempre podendo ser prorrogado por mais de 10 minutos, a critério do juiz, a depender da situação. Tá. E aí, voltando aqui às alegações finais. Eu falei que a regra é que ela seja de forma oral. Porém, existe uma exceção, tá? Se o processo for muito complexo, e aí ou você tiver duas audiências, que é possível, né? Apesar da unidade da audiência, a gente vai já falar sobre isso, é possível que esse processo seja complexo ou você tenha tido várias audiências. Nesse caso específico, aí o juiz vai poder deferir que essas alegações finais sejam feitas por escrito. Alegações finais feitas por escrito, nós damos o nome de memoriais, tá? Então, memoriais são as alegações finais feitas por escrito. Então, alegações finais é gênero da qual decorrem duas espécies: alegações orais e memoriais. Quando eu falo de memoriais, são as alegações finais escritas, beleza? Unidade da audiência. Então, a regra aqui é que o legislador, né, em regra, ele determina, né, a lei vai determinar que essa audiência seja una e contínua, ou seja, apenas uma audiência, podendo ser excepcional e justificadamente cindidas na ausência de perito ou testemunha, desde que haja concordância das partes, bem como determina o artigo 365 caput, em homenagem ao contraditório e à cooperação processual. Então, em regra, essa audiência vai ser só em um dia. Aí imagine o seguinte, uma testemunha não pôde comparecer, né? Então a gente vai fazer a audiência toda aqui, e aí depois você marca uma outra audiência só para ouvir aquela testemunha. Óbvio que as alegações finais elas vão acontecer nessa segunda audiência, não na primeira, porque você tem que ter toda a produção probatória realizada para poder passar para a fase de alegações finais, ok? Aí, senhores, nós temos o chamado prazo para sentenciar, tá? O magistrado, ele pode proferir sentença na audiência de instrução, tá? Então, ele aproxima, num só momento, a fase instrutória e a fase decisória. Ele pode. Nada impede que o juiz, terminada a audiência, todo mundo praticou ali, todo mundo fez as alegações finais, nada impede que ele julgue naquele momento, que ele julgue ali na própria audiência. Todavia, não é o que ocorre na prática, né? Em que o magistrado não só não profere a decisão no término da audiência, como também não profere a sentença no prazo de 30 dias, como determina o artigo 366, ao estabelecer esse prazo impróprio. Então, pessoal, ele pode dar a sentença no final da audiência. E ele, em regra, tem 30 dias para proferir essa sentença. É o que diz o 366. Só que o 366 é o que nós chamamos de prazo impróprio. É um prazo não peremptório. Então, mesmo se ele não cumprir esse prazo, não tem problema nenhum. É só vocês lembrarem
do prazo da emenda, né? É só lembrar do prazo da emenda. O prazo da emenda é um prazo impróprio, ou seja, mesmo que você não apresente a emenda naquele prazo determinado, você vai poder apresentar ela novamente, você vai poder apresentar enquanto não for julgado ali, enquanto não for extinto o processo, você vai poder apresentar a emenda. Então, é o que nós chamamos de prazo impróprio, ok? Ou não peremptório. Redução da audiência a termo. Então, tudo que ocorre na audiência, ele vai ser retratado e vai ser registrado no termo de audiência, que aí quem tem esse encargo, quem tem essa obrigação, é o servidor público, né? Então, o servidor público faz sobre o ditado do juiz. Então, geralmente, quando o processo ele não existem algumas varas, né? Deixa eu ver, algumas varas em que o juiz vai ditando e o servidor vai digitando lá, né? Depoimento, por exemplo, no juizado é desse jeito, você não tem a gravação das audiências, não tem a gravação. E aí o juiz vai ditando, né, o que a pessoa está falando e o servidor vai digitando o que essa pessoa está falando ali por extenso. Além dos despachos e decisões, isso tudo vai estar no termo de audiência. Então, o termo de audiência, a ata de audiência, ela vai ter essas informações, ok? Porém, o normal, pelo menos aqui no estado do Acre, né, como vocês podem ver aí na foto, é que essa audiência seja integralmente gravada em imagem e áudio, tá? Em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica do processo eletrônico, no caso. Né? Então, o que acontece na prática hoje? Você tem a gravação das audiências e essas gravações elas ficam disponíveis no ESAG, que é o sistema utilizado, né, o sistema de automação da justiça utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Essas gravações ficam lá à disposição. Então, quando você abre o processo, tem um link, você clica e ouve aquela testemunha, ouve aquele depoimento pessoal, ouve aquilo que o perito possa ter dito em audiência e ouve também as alegações finais orais, se for o caso, tá? Então, a partir disso, o juiz, as partes podem ter acesso a essas gravações ficam à disposição, né, do tribunal ali, dentro do processo também. Tal gravação também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, você pode chegar na audiência, você enquanto parte, enquanto advogado, e gravar a audiência. Não precisa pedir autorização judicial, né? E aí isso pode gerar até uma controvérsia aí, alguns juízes não gostam, mas você não precisa de autorização judicial para fazer a gravação da audiência. Simples assim. E aí, pessoal, nessa parte final aqui, né, nós temos um esquema da audiência, um esquema para nunca mais esquecer. Esquema para nunca mais esquecer. Para a gente finalizar. Essa é uma gravação rápida, só para a gente finalizar aquele conteúdo que ficou pendente, para que a gente possa, então, começar a falar sobre sentença. Para a gente começar a falar sobre sentença, precisávamos finalizar essa parte da fase instrutória, que ficou pendente, e aí depois, sentença na veia, né? A gente já está até bem avançado. Vamos falar de sentença, tudo de sentença, então vai aí umas 3 aulas sobre sentença, e depois a gente vai falar sobre tutela de urgência e tutela de evidência. E aí, finalizamos o nosso conteúdo, tá? Então, a gente está na fase final, né, do nosso cronograma aqui, planejado para o ano de 2020. Estamos muito bem, inclusive. Então, aqui tem um esquema, né? Pregão, feito pelo oficial, pelo porteiro, presença de todos os interessados, né? Advogado não comparece nem justifica. Aí tem a situação, não há adiamento da audiência. Se tem adiamento da audiência, marca uma nova audiência. Aí você inicia, começando uma tentativa de acordo, de conciliação, possibilidade de fechar acordo, lavra-se o acordo no termo, sentença homologatória. Se não fecha, conciliação rejeitada, aí você tem a fixação dos pontos controvertidos ali para ser, caso seja se for o caso ali, né, para ser trabalhado na audiência sobre esses pontos controvertidos. Você pode, como eu falei, pode ouvir esclarecimentos de peritos e assistentes, se for o caso, depoimento pessoal das partes, você vai ouvir as testemunhas, aí você tem debate oral, se for o caso,
concessão de prazo para memoriais, certo? E aí, no final, sentença de mérito. Então, esse é um cronogramazinho que eu preparei, né, para essa fase instrutória, para o início da audiência, tudo que acontece depois da audiência, beleza? Tranquilo? Só digo uma coisa, não digo nada, e digo mais, só digo isso. Muito obrigado, valeu. Essa gravação é rápida, era mesmo só para a gente finalizar essa parte da fase instrutória. Beleza, meus caros? Muito obrigado.